Qual, na sua visão, é a origem do Hanukkah e seu significado para você? No meu entendimento, a festa judaica é quando celebramos a independência nacional do povo judeu de Israel durante o século II antes da Era Comum, até que essa autonomia foi perdida para Roma. De forma geral, para não me alongar muito, mas penso que é um episódio muito importante para a humanidade. É que houve um rei muito importante que construiu todo um império, Alexandre o Grande, um rei macedônio que expandiu seu império. E o que acontece é que quando ele sai da Europa, ele chega à Ásia, chega à África. E aqui há um choque pela primeira vez entre o que é a cultura helenística, que é como o pilar que sustentava os sistemas de pensamento ocidentais, e colide com as ideias do Oriente Médio. E ainda muito mais longe, até a Ásia, África, certas regiões da África. E esse choque me parece um choque muito significativo para o futuro da humanidade. Franz Deutsch, um dos grandes pensadores de uns 2 séculos atrás, afirmou que o Ocidente é produto da herança da Grécia e de Israel. Esses são os dois principais pilares, pensando em um nível mais filosófico. Mas esse choque acontece com a chegada dos greco-macedônios à terra de Israel. Ele vence Dário e tudo isso, os persas, e conquista a terra de Israel. Depois de Alexandre o Grande, há uma disputa sobre quem será seu sucessor entre seus generais, chamados de diádocos em grego, e entre esses generais os territórios são divididos, ou seja, causam divisões no território que Alexandre o Grande havia conquistado, e ele se fragmenta. E com os séculos, a terra de Israel cai sob o que se conhece como o Império Seleucida, ou o Reino Seleucida, certo? Porque era de Seleuco, certo? De um desses diádocos, desses generais de Alexandre o Grande. E o que acontece? Em certo momento da história, os judeus percebem que não querem mais ficar sob a ocupação seleucida. E eles aproveitam certas, digamos, vantagens geopolíticas que estavam ocorrendo. Os seleucidas, que estavam ocupando Israel, e os judeus decidem se rebelar contra esse império invasor. Esses judeus rebeldes ficaram conhecidos como macabeus. Os macabeus travam batalhas para libertar a Judéia, que estava sendo ocupada pelos seleucidas, e eles libertam Jerusalém. E é assim que eles conseguem restaurar o serviço do Templo de Jerusalém, porque o Templo de Jerusalém havia sido profanado. E com tudo isso, conseguem purificar o Templo. E por essa, digamos, libertação da capital eterna do povo judeu, que é Jerusalém, até hoje se celebra essa festa chamada Chanukah. Em, Há quem diga que o milagre de Chanukah é uma pequena jarra de azeite que durou 8 dias. Na minha opinião, esse é um milagre menor, certo? Não estou dizendo que não aconteceu. Na verdade, no livro dos Macabeus diz que a Chanukiá, não a Chanukiá, desculpe, a Menorá, que é o candelabro do templo. Eles fizeram com Chipudim, Shel, Barzel. Isso são como lanças, digamos, como bastões de metal. Amarraram um bastão na base e amarraram outros bastões, e em cima colocaram para acender as velas do templo. Segundo o livro dos Macabeus, acenderam com 2 pedras, fazendo faísca. Ou seja, as fontes dos Macabeus nem mencionam o óleo ou o milagre do óleo. É uma fonte mais tardia, por isso que na ótica, digamos, histórica e também nas fontes judaicas, só aparece um pouco em fontes mais tardias. Viu-se que o milagre de Chanukah e a razão de Chanukah foi a libertação do povo judeu para poder ter uma independência nacional. É isso que se celebra basicamente, né? Essa ideia, digamos, da libertação nacional ficou bastante mais ofuscada depois da revolta de Bar Kokhba, Para quem não conhece, foi um rei judeu no século II que também tentou se rebelar contra o Império Romano, como os Macabeus, que se revoltaram contra gregos e seleucidas. Bar Kokhba fracassa na revolta contra os romanos, ao contrário dos Macabeus que triunfaram em sua revolta contra os seleucidas, e Bar Kokhba é derrotado. E os romanos, como já mencionei há pouco, dizimaram Israel, dizimaram o povo judeu, acabaram com a vida de muitas pessoas. E eu penso que o trauma histórico foi tão grande que isso fez com que os sábios de Israel tentassem apagar a chama desse sentimento de fazer uma revolta para libertar Israel.
Houve outras tentativas ao longo da história de tentar reconquistar Jerusalém e todas essas coisas, mas em geral, por isso você vê na literatura rabínica menções bem superficiais sobre o que é a guerra e as batalhas, isso é, na literatura rabínica. Se você recorrer a apócrifos como os Macabeus e tudo isso, você vai ver que a ênfase é no âmbito nacional, que isso é o que aconteceu a nível histórico. Na literatura rabínica, especialmente a mais tardia, é uma literatura que tem um enfoque mais religioso sobre Hanukkah, mas sinceramente é um enfoque nacional, pelo menos na minha perspectiva. Basicamente é isso que celebramos em Hanukkah, que tem muita relevância, porque o Ocidente é produto disso. Pensem, se os judeus não tivessem triunfado contra os seleucidas, o povo judeu teria acabado, teria se assimilado entre os helenistas. E pronto. Mas isso não aconteceu. Nós, judeus, mantivemos nossa identidade naquela época, e isso fez com que esses eventos históricos chegassem até onde estamos hoje. As grandes religiões que vêm do judaísmo, o que chamam de religiões abraâmicas e todas essas coisas, a perspectiva ocidental existe porque houve uma vitória dos macabeus sobre os seleucidas, sobre os gregos. Gostaria que você nos ajudasse a entender a diferença entre a Chanukiá e a Menorá. Está escrito e também mencionado no livro dos Macabeus. Na verdade, depois foi feita uma explicação mais midrástica desse evento. Mas quando os gregos, sim, os seleucidas gregos, vou chamá-los de gregos, eles, digamos, profanam o templo de Jerusalém, eles tomam o templo, o que sim, eles colocam uma estátua e tudo isso, o que quando eles fazem isso foi durante a festa de Sucô. A festa de Sucô é uma festa que dura uma semana. E quando os macabeus, anos depois, libertam Jerusalém, eles têm esse desejo de renovar aquilo que não tinham conseguido fazer da última vez. E a última festa que eles não puderam celebrar foi Sucó. Então, os macabeus e os judeus, uma vez que libertam o templo, chegam com palmas. E chegam com o que é conhecido como etrog, que são como as verduras, os vegetais que se usam na festa de Sucô, que é outra festa. E celebram a libertação de Jerusalém durante um período de uma semana. Por isso é que se acende a menorá do templo, que é a menorá. Respondendo à sua pergunta, é o candelabro que era aceso no templo, e isso está escrito na Torá, como está escrito em Berhalotechá, certo? Que é como um candelabro que tem 7 braços, certo? Um no meio e 3 de cada lado. E essa é uma das fontes que é muito citada, Zacarias cita sim, o candelabro. Há registros arqueológicos. Em Roma você vê o Arco de Tito, chamado assim no Fórum Romano. Lá você vê uma escultura do que foi o candelabro, a menorá. Também há moedas dos macabeus, há moedas, na verdade, que foram encontradas, que têm a forma da menorá. Há mosaicos. Bem, esta é a menorá que estava no Templo de Jerusalém. Os macabeus a acendem porque é um preceito da Torá. Está escrito na Torá que devemos acender o Ner Tamid, uma vela perpétua. Ou seja, a menorá deve permanecer acesa sempre ao longo da história. Por isso, a primeira atitude é buscar como acender a menorá. Então, é aqui que as fontes rabínicas, as fontes judaicas, contam que procuraram um azeite e viram que todos os azeites estavam impuros. Eles acham um azeite puro, e a explicação disso é historicamente interessante. O que impurifica um azeite é algo chamado tumat ualim, que é a impureza. Se houver, por exemplo, um quarto e há um morto no quarto, se houver recipientes com azeite, todos os recipientes com azeite que estiverem abertos ficam impuros se houver um morto. Então, mas se for um recipiente de azeite fechado, ele não fica impuro se estiver selado. Então, o que entendemos aqui? Que os azeites que estavam no templo estavam impuros, e por isso não se podia acender a menorá com um azeite impuro. Por que estavam impuros? Porque, ao que parece, foi por causa dos mortos. As guerras contra os gregos. Ao que tudo indica, os macabeus lutaram no próprio templo, ou, pelo menos, os gregos mataram judeus no próprio templo, o que impurificou os azeites. Também, durante a grande revolta, durante a grande guerra contra Roma, Joséfo escreve que os judeus lutaram até a última gota no próprio templo, nas portas do templo. Mas voltando ao assunto. Então, eles encontram uma garrafa que estava fechada e acendem a menorá. A tradição diz que durante 8 dias, que esse óleo, que era pouco, conseguiu durar durante 8 dias. Então, por isso, nós acendemos uma januquia. O que é a januquia?
é como o candelabro. Já deixei minha Januquia lá, pois o Hanukkah já está chegando, mas teria te mostrado. É parecida com o candelabro, mas este tem 7 braços. Mas para poder acender 8 velas em lembrança aos 8 dias que o óleo durou, temos uma menorá. Menorá, um candelabro de 4 braços. 4 e 4, isso dá 8. E o do meio, que se chama shamash, é para ter a mesma estrutura da menorá. Mas, na verdade, penso que a fonte do óleo é importante. O ensinamento midrástico é válido, é muito bom. Mas penso que a fonte histórica do porquê são 8 dias é pela razão que acabei de mencionar. Porque queriam celebrar como foi Sukkot, que durou uma semana. Por isso, foi acesa durante os 8 dias da festa, como equivalente a Sukkot que não celebraram. A outra perspectiva que também foi levantada em nível histórico, e é: por que se acendem velas? Porque na época dos Seleucidas, os gregos, eles proibiram os judeus de fazer o que é conhecido como Brit Milá. Isso é a circuncisão dos meninos. O que os judeus faziam quando nascia um menino? Eles não avisavam os vizinhos dizendo: olhem, nasceu um menino, venham para o Brit Milá. Quando se faz a circuncisão? Com 8 dias de nascido. O que se fazia? Acendiam-se velas, colocava-se uma vela, significava um dia de nascido. 2 velas, 2 dias de nascido, 3 dias. E quando se completavam os 8 dias, já não havia velas. Então, em lembrança desse ambiente de rebeldia contra as imposições do Império Seleucida, porque eles proibiram celebrar a Torá, fazer circuncisão e isso, porque você sabe que os gregos davam muita ênfase à estética do corpo. Para eles, na verdade, era inconcebível o fato de, digamos, mutilar, poderíamos dizer, o corpo. A circuncisão é basicamente isso, enquanto que o judaísmo vê isso de outra forma. É que não se santifica o corpo, mas sim coisas muito mais transcendentes. Não é se deixar levar pelo desejo do órgão, mas sim por coisas maiores. Enfim. E é por isso que essa rebeldia judaica contra as imposições desse império invasor deu, digamos, o eco social para que as pessoas continuassem acendendo velas em lembrança disso, dessas imposições que conseguiram vencer. Esse é outro ponto de vista. Não dá para avaliar o quão preciso é, mas existe essa proposta. E basicamente essas são as duas diferenças, em essência estruturais, do que é a Menorá e a Januquiá. Você poderia, por favor, nos contar como está o clima atualmente em Israel, na sua cidade, no país em geral, em relação ao clima dessa época de Janucá? Este ano, muito melhor do que o ano passado. No ano passado eu passei o Janucá no exército e tudo isso, mas este ano o Janucá está um pouco mais, digamos, tranquilo. Há muita tensão, pois o conflito continua. Ainda há pessoas em Gaza e pedimos sua libertação em breve. Mas, em geral, o Janucá, em nível social, é uma festa que tanto os laicos compartilham, llamémoslos, como religión. vamos chamá-los assim, embora eu não goste dessas qualificações, desses rótulos, mas até mesmo a pessoa menos observante da Torá em Israel tem uma certa apreciação por celebrar o Janucá, porque historicamente, desde, digamos, o renascimento de Israel no século XX, foi dado ênfase ao Janucá pelo enfoque nacional do Janucá, além do enfoque religioso. E isso é o curioso, que o Janucá é uma festa que você pode ver pelo ângulo religioso, filosófico, espiritual, como muitos veem, como a luz e a escuridão. Ou você pode ver como o desejo desse povo que quer novamente descolonizar sua terra e voltar à sua terra ancestral e ter uma independência. Então, a narrativa laica também viu grande importância em celebrar o Janucá. Por isso, o Janucá é uma das festas com mais consenso em Israel. Você pode ver pessoas bem afastadas da tradição ortodoxa acendendo a vela, digamos assim. Acendendo as velas de Janucá e celebrando. Até mesmo meus filhos no jardim de infância e tudo mais, sabe? Embora estejam em um jardim de infância de Torá e tudo mais, mas é uma festa cujo clima é bem perceptível. E até na universidade, neste momento, estou fazendo um mestrado em filosofia judaica na Universidade Ben Gurion, e a universidade oferece um espaço para acender a Januquiá no meio da universidade. E esse é um espaço, pense que isso é durante o horário acadêmico. Como? Em que país isso acontece? Sim, só no país judeu. Então, por isso é um clima que se sente, e basicamente é isso.
Tem árvores de Natal, viejito pascueiro, como chamamos aqui no Chile, que é o Papai Noel, e muita compra. Muita compra e muitas luzes. Isso é o Natal neste momento? Não sei. Se você vê que esse ambiente de merchandising tem aumentado, se manteve. E mais, em Israel, na verdade, nessa época, eu suponho que quem está nos assistindo está de férias. O clima de dezembro fora de Israel, no Ocidente, é muito festivo, as pessoas não trabalham. Não? Aqui em Israel estamos em dias normais. Natal, a data do Natal, Ano Novo, aqui é só mais um dia. Aqui em Israel, não são estabelecidos socialmente como algo, festas para descansar ou algo assim, exceto por certas populações específicas que celebram, mas novamente são certas minorias cristãs e tal. Mas não, em Israel não se sente esse clima de jeito nenhum. É verdade que se percebe esse deslocamento para o lado comercial do que é o Natal. O que eu gostaria de mencionar é que há países, e eu me lembro disso na Colômbia, que existe uma tradição chamada, eles chamam de Festa das Velhinhas. E o que é a Festa das Velhinhas? É que eles, a população na Colômbia, acendem uma série de velas durante o período que antecede o Natal, acho que é antes, não sei se é depois, não tenho certeza, mas me lembro de pessoas acendendo velas. Isso é muito parecido com o que é o Hanukkah. Ou seja, é quando um judeu vê pessoas acendendo velas nas portas e a gente pensa, uau, isso lembra o Hanukkah. Para mim, a única explicação possível é que isso realmente é um eco dos judeus expulsos da Espanha que tiveram que se estabelecer em lugares como a Colômbia, Antioquia e todos esses lugares. E assim eles celebravam, seja de forma oculta ou seja abertamente, acendendo velhinhas e acendendo velhinhas. É Hanukkah e acontece como não podia deixar de ser sob o Império Espanhol. Um judeu ou um cristão oculto que está praticando o judaísmo, porque senão a Inquisição vai te levar. Então se perdeu a explicação de por que você acendia velhinhas na rua. Mas basicamente eu acho que isso remonta aos Anuzim, como é que chama? Obnianuzim, aos forçados pela coroa espanhola a se converterem. Ao cristianismo, esses são judeus, ou cripto-judeus, como se chama. Não gosto do termo. Também são chamados de marranos. Na minha opinião, eles criaram essa tradição na Colômbia. Então, vemos que existem muitas variações do que se celebra com coisas que têm de certa forma, mas hoje em dia não se celebra com a mesma ressonância, e sim como uma tradição a mais. Na verdade, o Natal também é mais uma mutação do que foi a Saturnália no mundo greco-romano e todas essas coisas, mas é isso, sabe? As coisas mudam, as coisas se transformam. Para mim, o Natal também, pesquisei e antigamente as luzes não eram tão importantes, creio eu. De repente, luzes começaram a surgir por todos os lados. Acho que tudo começou com alguém acendendo velas numa árvore de Natal na Finlândia. Outro dia fiquei surpreso. Nesse momento começaram a pôr velinhas nas árvores de Natal e depois veio o resto. Um pouco, talvez a gente queira, pode ver que o Hanukkah também influenciou bastante na forma como estamos celebrando o Natal no Ocidente. Embora, na verdade, exista um Midrash que explica isso de uma forma mais antiga, digamos assim, como uma fonte mais primitiva, sabe? Esse é o ponto do Midrash. Isso está no Tratado de Buda Zaga. Página 8 contam que Adão, o primeiro homem, pecou e viu que o mundo começou a escurecer mais. Aquele dia estava ficando mais curto, e Adão pensou que Hashem, que Deus, tinha se arrependido de criar o mundo por causa do pecado de Adão, e que agora Hashem estava destruindo o mundo por causa do pecado de Adão. E Adão ficou com muito medo disso. Mas de repente, Adão começou a notar que o dia estava ficando mais longo. Tinha mais horas de luz do dia. Por quê? Porque, na verdade, ele estava na estação, no solstício, e é assim que essa mudança acontece nessa época, em dezembro. E Adão, por isso, faz uma celebração onde acendeu luminárias, velas, tudo isso. Então, o que este Midrash quer dizer? Que na essência humana, Esta necesidade. ou esse desejo de agradecer porque o inverno está acabando. E é por isso que muitas culturas têm a ideia das festas solares ou festas baseadas nos ciclos do Sol. E quando finalmente o dia se expande, significa que o inverno, que é a parte difícil do ano, hoje em dia temos fornos e temos coisas, eletricidade para poder superar o inverno. Antes não era tão fácil. Por isso,
Para a humanidade era muito bom saber que o inverno já estava acabando, e por isso muitos celebravam esse tipo de acontecimento, como no caso da Saturnália. A Saturnália também era celebrada por essas datas de dezembro, e depois acrescentaram muitas outras depravações. Não vou especificar o que se fazia na Saturnália, mas, em essência, era a celebração de Saturno. De tudo isso. É isso que o Midrash traz, por isso seu comentário é interessante. Existe esse sentimento humano de querer agradecer pelo fato de que Hashem nos ajuda, embora nem todos concebam Deus como Deus. E nem todos fazem isso de uma forma monoteísta. Mas isso é porque a essência humana se expressa em cada cultura de uma forma diferente. O judaísmo explica essa manifestação de cada festividade humana. Ele explica que, na verdade, o agradecimento de Adão significa ser humano. Adão é o homem. Basicamente, é o agradecimento do homem ao Criador. E bom, Osvaldo, espero que o público tenha aprendido um pouco e te agradeço muito por este convite e que em futuras ocasiões possamos nos ver. Não, o agradecimento é meu também. Para você, desculpe, Jacob, por ter aceitado este convite. Foi extremamente interessante. Muitas novas perspectivas se abriram para mim.